grupo era liderado pelo Diego Aranha, mas também era composto por Tiago Cardoso, Caio Lourdes e Paulo Matias. Bom, a apresentação aqui sobre mim, antes de já falar alguma coisa, mas realmente eu tenho um doutorado pela UFG na área de segurança, atualmente trabalho para a Red Hat. Algumas pessoas reconhecidas passaram a me chamar de hacker de linha eletrônica, e eu participo de CTF, que são competições de cibersegurança, né, que o objetivo dessas competições é basicamente encontrar falhas no sistema, explorar essas falhas com o objetivo de pontuar, né? E aí o time que mais pontuar, no final, ganha a competição. Eu conheci essas competições justamente em evento organizado pelo Insight, do Rattleflag. E aí, a partir daí, eu passei a participar. O agenda do que será apresentado hoje, primeiro, falar um pouco sobre a urna eletrônica, como é a arquitetura, certo, do sistema eletrônico, depois os testes públicos de segurança, quais são as etapas, inspeção de código, que foi uma das etapas do teste público de segurança, e aqui uma cronologia dos nossos resultados durante os 5 dias dos testes públicos de segurança. O objetivo dessa palestra é falar a verdade, certo? O que aconteceu lá, de fato, não é criar lendas urbanas, enfim. Inclusive, eu achei muito interessante essa iniciativa de abrir esse debate. Comigo, né, que participei dos testes, como também com a equipe técnica do TSE, que vai ser o debate que vai ocorrer logo em seguida. Bom, a urna eletrônica é um projeto, certo, extremamente complexo, porque possui dezenas de milhões de linhas de código. Então, lá, por exemplo, possui um bootloader customizado pelo TSE, kernel do Linux chamado UNX, também customizado pelo TSE, drivers da Default, que é a fabricante, a parte do userland também, do sistema operacional do TSE, e os softwares da urna em si, os aplicativos. Por exemplo, o SCUI, que é quem carrega outros aplicativos da urna e verifica, por exemplo, a integridade deles, e o Vota, que é o aplicativo que armazena os votos, coleta os votos dos eleitores. Bom, aqui está uma arquitetura, mas também mostrando as fases, certo, da eleição. Primeiro tem a fase de preparação, onde o TSE desenvolve todo o sistema, certo? E quando pronto, quando testado, distribui para os TRS. Os TRS, por sua vez, gravam cartões de memória, certo? Com os softwares da urna e fazem a carga nessas urnas, tá? As urnas, após terem sido carregadas, elas estão prontas para a votação. Os eleitores votam, e aí no final, os resultados eles são coletados, são armazenados em pendrive, levados para um local, por exemplo, o TRE, ou até mesmo pode ser em um local seguro, porque é aberta uma conexão segura aqui com um sistema chamado de totalizador, certo? E aí esses dados dos votos, da contagem geral, é passado para esse totalizador que soma tudo. E aí, também no final tem uma auditoria após essa eleição aí. Mas basicamente uma auditoria com a contagem dos boletins de urnas individuais, não de cada voto de eleitores individuais. Pelo menos não fisicamente, né? É feito eletronicamente utilizando um mecanismo chamado RDV. Bom, durante a preparação, essa daqui, primeiro, né, o TSE faz a confecção do software, transmite o software para os TRS. Os TRS gravam, membros do TRS gravam o software da urna em cartões de memória flash, nesse formato aqui, cartão de memória. Depois é feita a distribuição desses cartões de memória para os carregadores, né, a equipe que vai carregar as urnas e instalar esses softwares. Cada instalação de urna, utilizando esse cartão de memória, a gente viu que demora em torno de 30 a 40 minutos. Bom, e aqui está uma foto, um exemplo de preparação. Essa foto foi tirada de um TRE do Mato Grosso, tá? E isso aqui pessoas do TRE fazendo a carga na urna, certo? E aqui são
pessoas que não fazem parte do TRE observando o processo. Bom, como é que funcionam, então, os testes públicos de segurança, que é feito antes das eleições, né? Como, por exemplo, o que ocorreu em 2017, que nós fizemos parte. Primeiro, existe uma etapa de inspeção de código, onde nós podemos ir lá no TSE e, de forma controlada, inspecionar o código. A gente não pode sair com partes de código, nem levar nenhum pendrive, enfim, é um ambiente bastante controlado, restrito. Mas a gente pode tentar encontrar vulnerabilidades nessas várias linhas de código. São muitas, muitas mesmo. Depois, ao pensar em possibilidades de exploração, possíveis vulnerabilidades, nós elaboramos e submetemos planos de teste que o TSE avalia e aprova ou rejeita esses planos de teste, se eles estão, por exemplo, de acordo com o escopo, com o edital dos testes públicos de segurança. Então, esses planos de teste são analisados e aprovados pelo TSE e depois de aprovado, eles são executados em uma bancada com computador e urna eletrônica. Durante a etapa de inspeção de código, certo? Que ocorreu, se não me engano, eu acho que foi em outubro de 2017, aproximadamente, se não me falha a memória, passamos a procurar por falhas, né? Tinha uma que, na verdade, o Diego Aranha já tinha pensado nela e já tinha reportado em 2012, certo? Reportado não no relatório oficial do TSE, mas em artigos científicos, certo? Fora. Por quê? Porque ele só pensou depois. Não, porque o relatório final para o TSE você faz na hora. Assim que termina os testes, você escreve os seus achados. Mas depois você vai processando, né, vai pensando em outras coisas, outras falhas que você encontrou e você pode escrever e publicar, enfim, falar sobre os seus achados. Em 2012 não tinha nenhuma cláusula de sigilo na época. Ou pelo menos o Diego Aranha não precisou assinar nenhuma. Bom, e aí ele reportou em um artigo científico que existia um compartilhamento e armazenamento inseguro de segredos criptográficos, ou seja, chaves daquele cartão de memória que eu apresentei, que é feita a carga na urna, eles estavam armazenados em texto plano, às claras, no código da urna. E aí quem entende, na palestra passada foi apresentado aqui sobre malware, também falou um pouco sobre engenharia reversa. Quem entende sabe que analisando o binário, mesmo sem ter acesso ao código-fonte, mas analisando os binários, é possível fazer uma engenharia reversa e obter, por exemplo, um código muito parecido com o original. E, consequentemente, obter esses segredos também. Então, nós sabíamos dessa fraqueza e queríamos confirmar se ela ainda estava lá. No entanto, durante a inspeção do código, nós sabíamos também que o edital de abertura dos testes públicos de segurança especificava que investigadores não teriam acesso às chaves criptográficas. Ou seja, a equipe do TSE ia propositalmente remover as chaves. Só aqueles trechos ali do código-fonte que tem a chave, o TSE ia remover. E aí a interpretação do TSE, quando a gente perguntou por que vocês fizeram isso, foi que era para aumentar o nosso desafio. Apesar de que a engenharia reversa ainda era possível, mas foi para aumentar o desafio para nós testadores. No entanto, analisando o código-fonte, vimos lá que eram muitas linhas de código, inclusive versões antigas do software, e em uma dessas versões verificamos que as chaves não estavam apagadas. Nas novas versões realmente estavam, mas em uma delas não estavam, que era na versão do kernel 3.18. E aí, para nossa felicidade, né, na verdade ainda não tínhamos a certeza se aquela chave era original, porque eles poderiam ter deixado lá, mas poderiam ter mudado na nova versão. E aí ficamos naquela dúvida, né? Nós queríamos testar durante os testes públicos de segurança. Mas isso aqui foi feito através da inspeção de código, a acessão do código-fonte, mas repetindo, obviamente ela poderia ser obtida através de engenharia reversa. Bom, e o algoritmo de criptografia, observamos também durante a inspeção de código, que era o AES XTS 256, que ele basicamente é composto por duas chaves, certo? Se você tem um conteúdo aqui, P, que você quer criptografar,
você passa também duas chaves, uma delas era essa que estava às claras, a outra não estava às claras, mas estava ofuscada no código, de uma forma que eu vou explicar mais na frente. E, bom, passando essas duas chaves e o conteúdo, você obtém um conteúdo criptografado. A segunda parte da chave, que não era a que estava no código-fonte, mas era também possível obter analisando o código-fonte ou também engenharia reversa, foi obtida da seguinte forma, né? A segunda parte da chave tinha o offset dos bytes 512 mais 7, por que esses números, por que 512, por que mais 7 nós não sabemos, estava lá no código, porque isso não sei, números mágicos aí que nós não sabemos. Tinha também um outro offset 512 mais 128, certo? E aí ele pegava o primeiro byte da partição desse primeiro offset, 512 mais 7, e pegava, ao pegar esse byte B, né, ele também fazia um XOR com todos os outros bytes, com os próximos 32 bytes a partir do segundo offset. Tá? Com isso, o resultado era a segunda parte da chave, usada no mecanismo de criptografia. Então, isso parece promissor, porque nós tínhamos a primeira parte da chave, que estava no código-fonte, a segunda, que era desse jeito, obtido em tempo real, né, de acordo com o estado lá da partição, sistemas de arquivos. Então, parece promissor, vamos elaborar os planos de teste. O primeiro plano de teste foi o que nós chamamos de captura de chaves criptografadas do flash de carga. Captura por quê? Porque, repetido, nós ainda não tínhamos a certeza de que a chave era a mesma, a que estava lá no código-fonte era a mesma, porque eles podiam ter mudado na nova versão. Então, se fosse o caso, nós faríamos engenharia reversa para tentar obter a chave original. O segundo plano de teste foi que nós chamamos de execução remota de código na plataforma web. O terceiro foi tentativa de violação do sigilo do voto, que era basicamente para testar se os geradores de números aleatórios que o TSA adotou lá estavam sendo usados de forma adequada. E o terceiro, inserção de dispositivo USB malicioso. Bom, na verdade, nós submetemos esses 4, mas pensávamos que o primeiro era o mais promissor e que, se ele desse certo, consequentemente, nós não teríamos tempo para testar os outros. E, de fato, no primeiro dia que a gente teve sucesso, conforme eu vou apresentar, nesse primeiro plano de teste, nós abandonamos os outros, não seguimos adiante. Dedicamos pouquíssimo tempo nos demais. Mas pode ser que existam novas vulnerabilidades, existem outras vulnerabilidades que esses outros planos de teste poderiam detectá-los. Bom, durante o primeiro dia de teste, foi basicamente para preencher formulários, uma parte burocrática dos testes públicos de segurança, solicitar computadores, porque inicialmente só tinha um computador para poder fazer os testes, e a urna eletrônica, né? Aí solicitamos mais 2. Também ainda era possível fazer inspeção de código no primeiro dia, na segunda-feira, e configuração do ambiente. Apesar de que, para configurar um ambiente, para instalar um software que você quer, por exemplo, um editor de texto, ou um sistema operacional, também envolve burocracia. Você tinha que preencher um formulário, tinha que gravar em um CD, enfim, porque tudo ficava com eles registrado. E aí nós levamos logo o Kali, que possui várias outras ferramentas, né? É um sistema operacional voltado para testes de invasão, né? Que possui várias ferramentas interessantes, mas, por exemplo, editor de texto, compiladores, enfim, coisas que não tinha no ambiente original lá, que era disponibilizado para nós. E também verificamos que a urna aceitava teclado por USB. A gente pegou de um desses computadores um teclado USB, conectou na urna atrás e, para nossa surpresa, as teclas que a gente apertava enquanto a urna estava inicializando, né, naquela tela preta, a gente apertava e algumas teclas eram ecoadas, né? A gente via que pelo menos o teclado estava sendo reconhecido. Inicialmente não que isso significava muita coisa, né? A gente não já conseguia executar comando, nada disso, mas pelo menos que driver de teclado estava lá e que estava sendo reconhecido. Bom, e ainda nesse primeiro dia, que ainda não era para a parte de teste, mas mais para essa parte de configuração e inspeção de código, nós já fizemos um script utilizando Python e o OpenSSL para fazer, no ambiente de inspeção de código, para fazer a decifragem do cartão de memória. Tá? Então, esse script ele demorava bastante, por quê? Porque, por exemplo, no ambiente
que eles lá forneciam não tinha um GCC. A gente não podia fazer um código C, por exemplo, que já compilava com a libSSL e decifrava tudo. No entanto, tinha o OpenSSL, a linha de comando OpenSSL. Então, o que a gente fez no C ou no Python, né, fazendo system, na verdade não C, porque não tinha compilador, né, não tinha GCC, mas tinha Python. Então, a gente chamava o system para chamar comandos do OpenSSL para fazer a decifragem, bloco por bloco. Então, ele estava demorando minutos para decifrar um arquivo, porque para cada bloco do AES era feita uma chamada de processo. Bom, mas aí, após instalar o Kali, lá deu uma facilitada. Porque nós podíamos usar nossas ferramentas, por exemplo, o PyCrypto no próprio Python, e aí nós conseguíamos decifrar o conteúdo de forma muito mais rápida e poder analisá-los. Bom, aqui está uma imagem de como o ambiente lá, a área, né? Ela era... Como era o design, o ambiente lá, enfim. Tinha um detector de metais, onde a gente passava por aqui, não podia levar nada de metal, nem um pendrive, enfim. Tinha alguns computadores aqui onde a gente podia fazer consulta à internet. Lá no fundo tinha alguns computadores onde a gente podia fazer inspeção de código-fonte. E aqui tinha as bancadas onde os grupos ficavam, né, onde tinha basicamente computadores para você, por exemplo, escrever seus scripts e gravar os cartões de memória para serem carregados na urna eletrônica. Essas bancadas também tinham urna eletrônica. Bom, aí levando, a gente só tinha acesso àquela chave criptográfica nessa área aqui de código-fonte. Mas a gente não podia, por exemplo, usar um papel para copiar a chave daqui para os testes. Então o que é que a gente fazia? A gente memorizava byte a byte e levando, correndo aqui para poder rodar os scripts na área de teste. Bom, e aí após foi sucesso, certo? Ao fazer isso, a gente viu que a gente de fato conseguiu decifrar, a chave era a mesma, estava lá, e ficamos assim felizes, porque a gente, pelo menos um passo a gente já conseguiu, que foi ver o conteúdo do cartão de memória. E a partir daí passamos a estudar o controle de integridade, né, a verificação da integridade, como a urna fazia para verificar os softwares que eram instalados nela. Aqueles aplicativos, por exemplo, principalmente o Volta, bibliotecas, enfim. Como ele fazia para verificar se eles não foram adulterados, se eles não foram infectados, se eles foram os que realmente foram desenvolvidos pelo TSE e não por um atacante malicioso, que era o que nós estávamos simulando. Bom, tem aqui uma cadeia, certo, de verificação. A mais importante aqui que eu quero destacar é que o kernel, em um momento aqui, o SCUI, um aplicativo que faz a carga do software, certo? Ele faz uma verificação de uns arquivos chamados .vst, que possui as assinaturas dos demais executáveis, executáveis e bibliotecas, todos os arquivos que eram carregados na urna. E ao verificar essas assinaturas, né, observamos que dois arquivos, certo? Duas bibliotecas não estavam assinadas. As bibliotecas eram a libapaylog.so e a libhkdf. Elas não tinham assinatura. Consequentemente, elas não eram verificadas, ou seja, nós poderíamos adulterá-las, injetar nossos códigos que eram executados na urna eletrônica. E aí, isso aqui, após identificar isso daqui, foi sucesso. Encontramos o vetor de ataque que nós deveríamos focar nele. Injetamos nossos códigos nessas bibliotecas, né, para verificar se a urna era carregada com sucesso, as versões adulteradas, e de fato funcionou. Por exemplo, para testar isso, pegamos uma dessas bibliotecas, por exemplo, a libapaylog, mudamos todas as funções dessa biblioteca para imprimir a palavra fraude, certo? Ou seja, todas as funções dessa biblioteca, elas agora só fazem uma system call, né? Aqui era tudo assembly. A gente mudava uns bytes mesmo nas bibliotecas. Então fizemos system call de write para o stdout, escrever, né, na saída padrão a palavra fraude. E aí foi sucesso, que quando a urna estava inicializando, imprimiu a palavra fraude. Ou seja, estávamos conseguindo carregar código adulterado.
Nesse momento, nós já estamos felizes, assim, porque sabemos que se você consegue injetar código você consegue fazer qualquer coisa, é Turing Complete, né, que diz, você consegue programar a urna, fazer o que você quisesse. Então, a partir daí, sabemos que podíamos fazer qualquer coisa. Agora, o que nós precisaríamos era provar para os outros, para leigos, porque para nós, na nossa cabeça, já sabemos que chegamos no topo, assim, do limite. Em programas de bug bounties que buscam vulnerabilidades, a execução de código arbitrário é a premiação máxima. Não é quebrar o sigilo do voto ou descriptografar algo, não. É a execução de código arbitrário, que foi o que nós conseguimos. Porque a partir daí era possível fazer qualquer coisa. No entanto, era necessário, principalmente para alguns avaliadores lá do TSE que não eram técnicos, certo? Eles eram mais da área jurídica, enfim. Era necessário mostrar para eles o impacto dessas vulnerabilidades de fato. Então, passamos a procurar, por exemplo, o aplicativo do Volta, porque ele não estava na partição original. Nós procuramos de diversas formas, nós só estávamos focados em uma partição do cartão de memória. Lá tinha as bibliotecas, tinha o SCUI, tinha vários outros aplicativos, mas não o Volta, que era o principal, o que armazenava os votos dos eleitores, enfim. Procurávamos e nada. Bom, beleza, sem o voto em mãos, né? Ficávamos o tempo todo processando, dia após dia, o que nós podíamos fazer, mas sem o aplicativo de interesse, o principal, em mãos, não sabíamos onde ele estava. Passamos a fazer algumas demonstrações mais simples, por exemplo, que ainda não eram relacionadas à adulteração do voto, porque a adulteração de voto seria, achávamos que seria necessário ter acesso ao aplicativo do voto. Mas, por exemplo, alteramos a lib do API log para adulterar os registros de logs, né, os registros dos eventos que ocorriam na urna. Por exemplo, onde tinha info, nós substituímos por xxx. Então, quando a equipe técnica depois ia olhar o log dos eventos que ocorreram na urna, eles poderiam ser adulterados, por exemplo. XXX foi só um exemplo, mas poderia ser qualquer coisa. Depois adulteramos a libhqdf, que é uma lib criptográfica, que gera chaves criptográficas, por exemplo. E nós observamos que essa lib gerava uma das chaves que era utilizada para criptografar o RDV. O RDV, que é o registro digital do voto, é basicamente um arquivo que armazena os votos dos eleitores, claro, sem a identificação do eleitor, né? Mas armazena, por exemplo, os votos dos candidatos, né, de forma embaralhada também, para que não haja a vinculação depois com o tempo, por exemplo, de quando o eleitor votou. Então, mas essa biblioteca gerava a chave criptográfica que era utilizada para criptografar o RDV. Então, a gente alterou essa biblioteca para retornar, por exemplo, uma chave vazia, uma chave composta por zeros. O algoritmo que era utilizado para criptografar o RDV era o AES-CBC, e nesse algoritmo, quando a chave é zero, o conteúdo continua o mesmo. No caso, entre o texto as claras, né, criptografa com a chave que é zero, o conteúdo vai ser igual ao texto original. E aí, com isso, nós tínhamos acesso ao RDV decifrado, né? Então, se a gente pegasse o RDV antes de um eleitor, por exemplo, uma celebridade, por exemplo, votar, deciframos aquele RDV, temos o conteúdo. Depois, pausamos, né? O eleitor vota, aliás, retomamos a eleição, ele vota, pausamos novamente, pegamos o RDV, depois, comparamos os dois, o voto, a lei de diferença é o voto que aquela celebridade votou. Então, com isso foi possível fazer uma demonstração de quebra de sigilo de voto. Depois, outra demonstração, passamos a imprimir o que quiséssemos na urna eletrônica, em tempo real, né? Nós fizemos, por exemplo, um programa interativo, lembrando que a urna aceitava teclado. Então, fizemos, por exemplo, um programazinho que lia da entrada padrão, que a gente digitava nesse teclado, automaticamente imprimia na saída também, certo? Ficava lá em estado de pausa, e aí a gente podia digitar qualquer coisa. Dessa vez, não só mais fraude, a gente poderia digitar, ai meu Deus, a urna está sendo adulterada, enfim. E no quarto dia,
continuamos procurando o Volta, né? No final do dia, fomos frustrados porque não sabíamos onde estava esse Volta mais uma vez. Bom, no quinto e último dia, certo? Logo pela manhã, a equipe composta pelos peritos da Polícia Federal conseguiram recuperar a chave de cifração através de engenharia reversa do bootloader. Aquele esquema que eu falei inicialmente, de que era possível obter aquela chave que nós obtemos na inspeção do código-fonte, os peritos da Polícia Federal mostraram que era possível também obter através de engenharia reversa. Nós, da nossa equipe, estávamos preocupados com o argumento que algumas pessoas tendem a desclassificar o nosso trabalho, né? A gente diz, a gente conseguiu fazer isso e isso. Aí eles podem dizer, mas você só fez isso por conta que a chave estava no código-fonte. Porque a equipe do TSE errou, vacilou e esqueceu de apagar essa chave. Estávamos preocupados com esse argumento. Mas aí, por sorte, a equipe da Polícia Federal mostrou que quebrou esse argumento. Eles mostraram que a engenharia reversa realmente era possível. Nós sabíamos disso, mas estávamos tentando avançar em profundidade. Não queríamos obter uma chave que nós já tínhamos fazendo engenharia reversa, né? Então a equipe da Polícia Federal conseguiu fazer isso. Então o acesso ao código-fonte não era necessário e agora os nossos ataques não possuíam mais nenhuma premissa. Eles foram completos, né? A primeira parte ali que faltava, que era a engenharia reversa, foram feitas pelos peritos. Também no quinto dia, no quinto e último dia, achamos finalmente o aplicativo do Volta. Ele estava numa terceira partição, né, que a equipe, na preocupação, né, no calor do momento, não tinha pensado em inspecionar essa partição. Bom, e aí finalmente encontramos, estava numa partição separada, né, e ninguém do tempo prestou atenção, e aí corremos para tentar realmente infectar essa aplicação, né, através das bibliotecas, porque essa aplicação estava com assinatura, ela estava funcionando. Mas, no entanto, percebemos que essa aplicação estava ligada com as duas bibliotecas que estavam sem assinaturas. Então, a partir das bibliotecas, estávamos querendo alterar o aplicativo que carregava essas bibliotecas. Bom, também tinha um esquema de UPX, né, que é um empacotamento, tipo um zip do executável que ele mesmo utiliza, né? Foi mais um esquema de ofuscamento, demoramos um tempo para identificar isso, mas nós conseguimos. E como essa aplicação chamava as nossas bibliotecas que eram infectadas, durante a manhã nós concluímos que agora sim nós temos acesso total ao aplicativo do Volta, o aplicativo oficial. Era suficiente? Bom, não para os leigos, né? Porque era necessário fazer demonstrações para impressioná-los. Por exemplo, a versão da urna, certo? O nome que o TSE escolheu é A Hora da Estrela, um nome muito bonito em homenagem a um livro de Clarice Lispector, certo? E essa versão da urna tinha um string lá no aplicativo do Volta com essa versão. E aí nós alteramos para A Hora da Treta. Por que esse nome? Não sabemos. Foi a primeira coisa que nós pensamos lá na hora. Não tínhamos tempo de pensar muita coisa, aí fizemos isso. E de fato apareceu lá nos registros que a versão da urna era A Hora da Treta. Também mudamos strings na tela de votação. Queríamos de alguma forma influenciar a votação. E aí, por exemplo, a tela original, certo? Quando o eleitor vai votar, certo? Está aqui. Por exemplo, se for para votar para presidente, ele digita o número, nesse caso aqui, ele poderia escolher 61, aparecia aqui, certo? O candidato. Mas aí tinha um string lá no topo que era seu voto para. Nós alteramos essa string para voto em 99. Ou seja, era a urna fazendo boca de urna. Era como uma forma de já que a gente ainda não estava conseguindo adulterar os votos, fazer desvio, mas pelo menos de influenciar, né, para que o eleitor, sei lá, poderia ser influenciado em votar em 99, que poderia, por exemplo, significar o partido do Império, e aí ele votava em Darth Vader. Bom, aí essas strings que nós alteramos no binário do voto eram strings read-only, certo? Apenas de leitura, mas nós conseguimos alterá-las porque nós chamamos a função, por exemplo, mprotect, que permite mudar as permissões de uma área de memória. Por exemplo, a gente mudou para que não seja mais read-only, agora possa ser writable também, escrever.
Por isso que a gente conseguiu alterá-las. Então, agora para adulterar os votos, precisaremos apenas fazer a mesma coisa, sendo que não para as strings, mas para trechos de código de fato. Então, passamos os últimos minutos trabalhando em interferir com a contagem dos votos, certo? Encontramos uma função lá, por exemplo, chamada adiciona voto, onde recebe um voto, onde o que o eleitor digitou, por exemplo, 99, ou vamos supor, 66, aliás. A função recebe isso e armazena o voto. Armazena no RDV, por exemplo, ou em um arquivo que eu não me lembro exatamente qual era, mas era o final. Então, o primeiro teste que nós fizemos foi, vamos tentar zerar o voto, não vamos contabilizar. Por exemplo, o que ele receber ali como parâmetro, nós não vamos armazenar, nós vamos fazer só dar um return na função, retorná-lo. Vamos anular o que ela faz dali para frente, que é o armazenamento do voto. Então, infectamos aquela função, né, substituindo o conteúdo dela apenas pelo retorno. E, de fato, isso funcionou porque a urna disparou um erro de consistência por cédula vazia. Ou seja, o eleitor, ele votou, ele escolheu aqui o número dele, por exemplo, 61. Quando ele apertou confirma, a urna apresentou aqui um erro, cédula vazia. Ou seja, no momento de armazenar, deu um erro porque a cédula, alguma verificação que ela fazia, a cédula ela estava vazia, ela não foi armazenada. Qual era o problema? Foi porque a gente deu o return, a gente não armazenou, por exemplo, um valor diferente. A gente não alterou o valor. Talvez se aquela cédula não estivesse vazia, não tinha dado o erro de inconsistência, mas teria armazenado o valor adulterado. Bom, mas aí isso aqui era aos 47 do segundo tempo. Acabou o tempo. Foi tipo, na verdade, isso aqui não é exagero não, foi assim mesmo. Acabou, parem o que vocês estão fazendo, apesar que a gente estava muito ansioso, mesmo que não entrasse nos relatórios, nós queríamos ver os resultados para ver se ainda conseguiríamos adulterar, mas não foi possível. Bom, as regras, né, tem que segui-las. Mas aí, se nós tivéssemos mais alguns minutos, o que é que nós faríamos? Isso aqui é o payload, certo? Que faz a adulteração do voto. Se ao invés do return, por exemplo, tivéssemos feito isso, que bom, quem entende de assembly, né, sabe que em x86, 32 bits, os parâmetros são passados pela pilha. Então, o EBP é o registrador que armazena a base da pilha e a partir daí usando, por exemplo, esse registrador, ele consegue identificar os parâmetros. Na função adiciona voto, um desses parâmetros era o voto do eleitor, lá onde de fato ia armazenar. Então, nós poderíamos carregar esse voto, ele era um string, inclusive, não era um número, era um string por algum motivo. O voto, por exemplo, 66, era os caracteres 66. Carregávamos o endereço daquele parâmetro, né? Daquele caractere que nós queremos alterar. Botávamos, por exemplo, o 9 no registrador EAX, né? No último byte do registrador. E fazíamos o ST-OSB para armazenar do último byte do EAX no conteúdo de EDI, né? Enfim, estamos alterando aqui o voto, botando o 9 duas vezes e avançando duas vezes naquele parâmetro. Ou seja, alteraria o voto nesse caso. Isso aqui, de fato, foi testado depois em casa. A gente fez um programa em C++, simulando como se fosse o aplicativo do voto, fizemos esse payload e tal, testando e funcionou. E na verdade, ele já estava pronto antes do tempo acabar lá do TSE. E seria a nossa próxima carga que faríamos antes do tempo acabar. Bom, mas oficialmente nós não conseguimos adulterar os votos. Oficialmente nós não conseguimos, mas foi por muito pouco. Conseguimos zerar uma cédula de votação. Bom, agora tudo isso porque encontramos o aplicativo do voto no último dia. Bom, aí as conclusões, né? A discussão, né? A urna é segura? Bom, em todos os testes públicos de segurança foram encontradas falhas. Por exemplo, o primeiro, que foi feito em 2009, foi feita a quebra do sigilo de voto. O que o eleitor digitava era possível capturar a frequência das teclas, certo? E aí uma equipe mostrou que era possível, por exemplo, identificar qual estava sendo ali a frequência e quebrar o sigilo do voto. Em 2012, que foi a equipe do Diego Aranha, mostrou também como quebrar o sigilo do voto, porque tinha uma falha lá de
a famosa S-RAND, né? Eles estavam, para o gerador de números aleatórios, eles estavam utilizando o tempo. A semente era a hora atual. E essa hora atual, pior, ainda era impressa no boletim de urna. Ou seja, pegando aquele valor ali, na verdade nem precisava desse valor, né? Porque era um brute força perfeitamente possível, uma força bruta. Mas era possível obter ali a sequência dos votos novamente. Como eu falei, o RD vinha embaralhado, não era possível desembaralhar. Em 2016 teve a quebra na integridade de resultados, por exemplo, porque no resultado no BU, por exemplo, tinha um hash, um CRC. CRC na verdade não é considerado um hash criptograficamente seguro, mas ele é que era utilizado para verificar a integridade daquele BU. E aí era possível, por exemplo, adulterar aquele BU e contendo um mesmo hash. Ou seja, dois conteúdos diferentes, mas gerando o mesmo hash. E aí a fraude não era identificada. Isso foi em 2016. E em 2017, que é considerado, né, por nós, né, que participamos desse teste, enfim, como sendo os mais importantes, porque houve a quebra na integridade do software. Ele pôde ser adulterado e, consequentemente, permitindo a injeção de código, né, tomar controle total na urna, programar a urna de fato. Bom, outras vulnerabilidades devem existir, né, não só aquela especificamente das chaves criptográficas que estavam claras e também das bibliotecas que não tinham as assinaturas, mas os outros planos de teste, por exemplo, que nós não tivemos tempo de executar. Pode ser que existam outras vulnerabilidades. E também não existe sistema informatizado 100% seguro, nós sabemos disso. Então, por isso que a independência do software ela é importante, nós consideramos que ela seja importante. O que isso significa? Por exemplo, Ronald Rivers, que foi aquele cara, né, um dos criadores do RSA, ele é um pesquisador, né, da área de segurança, criptografia. Ele definiu que um sistema eleitoral é independente do software se uma modificação ou erro não detectado no seu software, que foi o que nós fizemos, não pode causar uma modificação ou erro indetectável no resultado da apuração. Ou seja, por exemplo, modificar os votos, adulterar os votos. Só que uma urna total, por isso que o nome é independente de software, porque o sistema eletrônico brasileiro ele é totalmente dependente de software. Ele não existe, por exemplo, um comprovante impresso, certo? Quando o eleitor vota lá, o voto não é impresso, para que, por exemplo, depois possa ser feita uma recontagem, comparar os votos físicos com o digital. Então, o sistema eletrônico brasileiro, de votação, ele não é independente de software. E nós acreditamos que uma solução, né, é justamente a implementação do voto impresso, que essa semana foi derrubada pelo STF, né? Inclusive, pessoal lá comentando, eles nem sabiam dos resultados dos testes públicos de segurança. O advogado lá dos peritos que falou lá, enfim, pensavam que eles estavam fazendo uma acusação, que não era o papel dele, né? Mas não, eles estavam só falando fatos. E esses fatos, inclusive, tudo que eu apontei aqui está no próprio relatório do TSE, está publicado, mas enfim, eles votaram sem saber o teor. Bom, o registro físico e anônimo do voto conferível pelo eleitor e que serve para autoria e recontagem. Nós achamos que isso é extremamente importante. Então é isso. Esses são os nossos resultados. Muito obrigado.